Bom, essa apresentação ela diz respeito às disposições inerentes aí ao recurso em sentido estrito da esfera penal, e se tratando também de todas as interfaces que ele tem com outros recursos. Então, eu vou começar falando do cabimento. Bom, cabe salientar que o RESE ele é exclusivo para impugnar decisões interlocutórias de primeiro grau de jurisdição penal, qual seja, não é aplicável em sentenças e apenas no primeiro grau. No tribunal também não é aplicável. Por óbvio, ela é proferida por um juiz singular que atua no primeiro grau. Ela pelo fato de ser interlocutória, ela é proferida antes da sentença, sendo que no processo de execução penal não cabe RESE, em hipótese alguma, apenas no processo de conhecimento penal e em alguns casos no júri, que nós vamos falar aí na frente. Então, no processo de execução penal, cabe agravo em execução para as decisões interlocutórias. Na verdade, a estruturação do agravo em execução ela é similar ao do RESE, porém sua aplicação é no processo de execução e o RESE no processo de conhecimento penal. Bom, vamos lá então para as hipóteses de cabimento. Quando existe a rejeição da denúncia ou queixa. Então a denúncia quando feita pelo MP e a queixa quando feita por uma pessoa comum. Inclusive a doutrina já admite a rejeição parcial também sendo passível aí a utilização do RESE. Se o juiz receber a denúncia, cabe habeas corpus. Então o cabimento aqui do RESE, salientando, é apenas no tocante à rejeição da denúncia ou queixa. Embora seja considerada uma decisão terminativa, ou seja, se rejeitou a denúncia porque foi analisado lá o critério de admissibilidade pelo magistrado, porém, mesmo assim, o RESE é aplicável. Vamos falar da súmula 707 do STF, que versa que constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, quer dizer, mesmo que o acusado esteja sendo defendido ao seu desconhecimento, vamos dizer assim, mesmo estando defendido, ele tem que ser citado para que o processo seja válido, senão será nulo. Então está aí necessário intimar o acusado de qualquer forma, porque ele não quer responder o processo, então ele tem que saber, né? Ainda que ele não tenha sido citado no processo. A decisão que dá provimento ao recurso da acusação do tribunal já vale como recebimento da peça acusatória, ou seja, entrou com o RESE sempre é apresentado para o juízo e remetidas suas razões para o tribunal, cabendo a retratação do juízo em 2 dias. Tem um prazo de 5 dias para interpor as razões e interpor o recurso, e 2 dias as razões. Pode colocar tudo junto se quiser também, para ganhar tempo. Então, se o tribunal, ao ser suscitado a se manifestar sobre o não cabimento da denúncia, acolher a denúncia, ou seja, o juízo denegou a denúncia, não recebeu. Porém,
aquela parte interessada recorreu para o tribunal. No tribunal essa decisão foi revertida. Então, esse julgamento do réu pelo tribunal já vale como recebimento da peça acusatória. Salientando o seguinte, lá no juizado especial, no GCRIM, a decisão que rejeita a denúncia é recorrível pela apelação, então é diferente, você tem que saber. E o prazo também é diferente, será de 10 dias, já com as razões. Muito embora seja a mesma natureza jurídica, o rito processual no tocante ao GCRIM é diferenciado, sendo que essa decisão, então, é recorrível pela apelação em 10 dias. Só um exemplo de um crime de menor potencial ofensivo que é julgado na esfera do GCRIM, entre outros. Então, se o juiz receber a denúncia, no caso de receber, se denegar, cabe rés, mas se receber, cabe habeas corpus. Então, toda atitude, assim, regra do ato processual que vai contra a liberdade do acusado, cabe HC. Da mesma forma, caso haja rejeição parcial possível para a parte da doutrina, também é cabível recurso em sentido estrito. Já foi citado lá, inclusive, na célula principal desse tópico. A legitimidade para interpor é o MP em caso de rejeição de denúncia ou do querelante, se rejeitada a queixa. Bom, outra hipótese de cabimento do réu é se for concluído pelo juiz no conhecimento da esfera penal pela incompetência do juízo. Se o juiz de ofício declina sua competência, cabe reze. No tribunal do júri, quando aquele acusado estiver lhe sendo imputado um crime doloso contra a vida, por óbvio, e por isso está no júri, e o juiz entender que aquele crime não foi doloso, por exemplo, numa desclassificação do homicídio doloso para o homicídio culposo, quando não ficar evidente os requisitos para caracterizar o crime, os indícios de autoria e de materialidade. Então, no caso de desclassificação, cabe reze. Eu coloquei aqui o símbolo do Atlético, é porque ele foi desclassificado recentemente da Copa do Brasil, mas só para gravar mesmo. Procedência das exceções. Então, cabe reze também quando da procedência das exceções, ou seja, o juiz aceita, né, conceder as exceções, reconhecer as exceções de incompetência, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada. Então, se o juiz reconhecer a exceção, a outra parte não concordar, entra com reze, manda para o juízo, o juiz pode retratar em 48 horas, se não se retratar, as razões vão para o tribunal, a de quem, se for na esfera estadual, vai para o Tribunal de Justiça, se for na Justiça Federal, vai para o Tribunal Regional Federal, ser julgado pelos desembargadores. Porém, no caso de o reconhecimento da exceção for realizada de ofício pelo magistrado, cabe apelação, porque ninguém suscitou ao juiz se manifestar a respeito. Então não é o caso de uma exceção, não é? Então, nesse caso, não cabe reze, cabe apelação. Nesse passo, nada impede que o juiz de ofício reconheça a coisa julgada, a litispendência ou ilegitimidade da parte. Nesse caso, não é cabível, como dito acima, o recurso em sentido estrito, já que não se trata de procedência da exceção. Quer dizer, não foi ingressada com exceção, a parte não requereu. Nesse caso, caberá apelação, pois se trata de sentença terminativa. Está aí a fonte dessa citação. Bom,
No caso, nós falamos de procedência das exceções, não é? Vamos voltar aqui para fixar, então. Nós temos, no caso de o juiz admitir a incompetência de juízo, a litispendência, a ilegitimidade da parte e a coisa julgada. Então cabe reze. No caso de reconhecimento de ofício, não cabe. E no caso, está aí o procedimento das exceções, e no caso também de suspeição, não será admitido recurso, em razão de sua natureza. Se o próprio juiz reconhece ser suspeito, ou seja, não se sente em condições de ser imparcial, não há como obrigá-lo a julgar. O juiz fala, eu sou suspeito. Aí alguém vai falar o seguinte, você não é suspeito, você julga? Quer dizer, é incoerente. Então, nesse caso, não existe recurso. Por outro lado, caso ele não reconheça a suspeição, o julgamento de exceção será feito pelo tribunal. Ou seja, se alguém suscitou a suspeição e ele não reconheça que é suspeito. Razão pela qual não é cabível o recurso em sentido estrito, que é exclusivo para impugnar decisões de primeiro grau. Então, uma exceção da regra. Cabe reze também em face da concessão de liberdade provisória, da decisão de pronúncia. Vale lembrar, o que é pronúncia? A pronúncia é uma decisão interlocutória, mista, não terminativa. Pronúncia é a decisão que manda o acusado para o julgamento no tribunal do júri, em função do juiz de primeiro grau, do penal, reconhecer que aquele crime praticado ele tem fortes indícios de autoria e materialidade, que tenha sido praticado com o dolo contra a vida da vítima. No caso da pronúncia, ocorre efeito suspensivo, haja visto que o acusado não pode ser julgado enquanto o reze estiver sendo discutido, ou seja, o reze ele discute exatamente isso, né? O crime está dentro do universo de crimes que são julgados pelo tribunal do júri ou não. Então, como é que o júri vai julgar uma questão que ainda é dúbia? Então, por isso que ocorre o efeito suspensivo. Vamos lembrar aqui também que contra as sentenças de impronúncia e absolvição cabe apelação também lá dentro do rito especial do procedimento do tribunal do júri. Até no canal tem aí um vídeo que fala só dos procedimentos do processo penal, que aborda tanto os procedimentos sumaríssimo, sumário e ordinário, quanto também os procedimentos especiais, que são 5. Quem tiver interessado pode dar uma corrida lá de olho nesse mapa. Então, esses recursos que eles têm um cabimento apenas para a decisão em um sentido, eles são denominados recurso segundo evento litis. Você, para saber o latim, eventualmente num concurso pode cair. Bom, cabe reze, soltar o acusado em prisão preventiva, relaxamento da prisão ilegal. O relaxamento da prisão em flagrante ocorre quando essa não se deu em observâncias aos disposto em lei, nas hipóteses do 302 do Código de Processo Penal. Também cabe reze quando não for aceito o pedido de prisão preventiva, ou seja, o MP pediu, o juiz indeferiu, ou outra medida cautelar diversa da prisão, então cabe reze. Quer dizer, o juiz indeferiu, não mandou prender. Aí cabe reze. E aí, quando concede a prisão preventiva, cabe HC. Essa mesma lógica. Quando a decisão é tomada a nível interlocutório pelo juiz, que não gere o cerceamento da liberdade, que não prende o cara, né, o acusado, melhor dizendo, então
é rese. Quando viola a liberdade, é habeas corpus. É o remédio constitucional adequado para essa finalidade. Então tá aí, no caso de relaxamento de prisão em flagrante, cabe rese. Quando for julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, então aqui cabe dar uma aprofundada nesse tema, apenas se a decisão sobre a fiança partir do magistrado. Por quê? Decisão da autoridade policial, no caso do delegado, ela não é combatível judicialmente, por se tratar de um ato com natureza jurídica de administrativo. E o que significa fiança quebrada? A fiança será quebrada nos termos lá do 341 do CPP, quando o réu deixar de comparecer a ato do processo, obstruir o andamento do processo, descumprir medida cautelar cumulativa, resistir à ordem judicial e praticar nova infração penal dolosa. Ou seja, a fiança é para ele ficar em liberdade, né, provisória, até que ele seja julgado e seu processo penal transite em julgado. No entanto, se ele violar esses requisitos, ele terá a fiança quebrada e o réu perderá metade do valor e será decretada sua revelia, perderá o direito à nova fiança e será preso. E também quando perdido o valor integral da fiança. A perda da fiança se dá se o acusado for condenado e não iniciar o cumprimento da pena. Ou seja, ele estava em liberdade provisória desde lá que começou o processo até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Então ele depositou a fiança. Aí transitou em julgado e o réu foi condenado, tem lá um mandado de prisão e ele não iniciou o cumprimento da pena, então ele perde tudo que depositou. Ou julgar inedônea a fiança, quando é prestada em valor insuficiente. A fiança poderá ser fixada pelo delegado se o crime tiver pena máxima não superior a 4 anos. Além desse prazo, apenas o magistrado pode fixá-la. Em todas as situações que houver restrição da liberdade do acusado, será cabível habeas corpus, o que já foi falado. E vamos para o próximo hipótese de cabimento do rese. Da decisão interlocutória que anular o processo até a sentença da instituição criminal. Pode anular no todo ou em parte, se indeferir o pedido de anulação, caberá correção parcial. Da mesma forma, se a decisão for de negar a suspensão, não será cabível rese, só se suspender. Se negar a suspensão, cabe habeas corpus. Também cabe rese na decisão que denegar a apelação ou julgar deserta, quer dizer, o juiz não conhece do recurso da apelação. Então o juiz de primeiro grau nega o segmento, o conhecimento da apelação por entender que os requisitos, os pressupostos para a sua admissibilidade não estão atendidos. Então, nesse caso, o rese não ataca a sentença, e sim o não conhecimento da apelação, porque o rese não ataca a sentença, em hipótese alguma. Mas essa decisão, mesmo estando no corpo de uma sentença, ela é cabível de rese em função da sua natureza interlocutória, muito embora esteja presente no corpo da sentença. Então, é isso aí que foi falado. Também cabe rese da decisão que suspender o processo por questão prejudicial, né? Se o juiz nega em despacho a suspensão, não cabe rese, não cabe recurso. A possibilidade de que o juiz suspenda a ação penal, se a decisão dela depender do juízo civil. Então, por exemplo, você tem uma questão de uma apropriação indébita que dependa da resolução da controvérsia.
Então fica suspenso até ver se existe realmente essa situação. Bom, essas hipóteses agora que eu vou falar, elas dizem respeito à concessão ou à negatória de determinada situação. Por exemplo, fiança. Cabe reze quando arbitrada pelo juiz, pelo delegado não. Cabe reze para combater habeas corpus no primeiro grau, tanto pela sua concessão quanto pela sua negatória. Então aqui como exemplo, o habeas corpus é impetrado em primeira instância quando a autoridade coatora, por exemplo, for o delegado de polícia. Da decisão tanto concessiva como denegatória caberá reze. Se o recurso foi proposto no tribunal originalmente, está aqui um caso de segunda instância, se for denegada a ordem, caberá recurso ordinário constitucional, ROC, para o STJ. Se for impetrado perante o STJ, caberá ROC para o STF. Então, quando o recurso foi proposto no tribunal originalmente, e cabe então o recurso ordinário constitucional. Também cabe reze que incluir ou excluir jurado da lista geral. Então trata-se notoriamente de uma decisão interlocutória. A grande diferença nesse caso é que o prazo do reze é excepcional, é de 20 dias. E pode ser utilizado por qualquer pessoa que desconfie do jurado, por exemplo. Cabe reze da decisão que decreta ou indefere prescrição antes da sentença. É muito bom salientar que, se for da sentença, não cabe reze ou extingue a punibilidade. Então, trata-se de sentença terminativa de mérito. Se a decisão fazer parte da sentença, cabe apelação. Então, essa decisão só é combatida através do reze se for proferida interlocutoriamente, ou seja, antes da sentença de primeiro grau. Se tomada na execução da pena, caberá agravo em execução, não é de execução, agravo em execução, que é o recurso na execução penal. Não tem reze no processo de execução penal. Cabe reze para contestar incidente de falsidade, tanto contrariamente ou favoravelmente à decisão. E agora é muito importante esse ponto aqui, porque tem muitos dispositivos da lei penal que perderam a sua validade, não é? A sua aplicabilidade. Por exemplo, suspensão condicional da pena é inaplicável. Por quê? Se o sursis for concedido ou negado na sentença penal condenatória, será cabível a apelação. Primeiro, porque não é interlocutório. E segundo, que ele como dito, parte da sentença. Tem alguns incisos inválidos que também é muito importante saber, porque a legislação do direito, ela tem uma interpretação holística. Então, apesar de estar aqui no artigo 581, essas condições que autorizam o ingresso do reze, porém já não é aplicável mais. O livramento condicional é concedido para o condenado já preso, razão pela qual a competência para apreciação da matéria é do juiz de execução. Portanto, o recurso cabível é agravo em execução. É simples assim. Você já está preso, já passou o conhecimento. Então, se o reze é para os recursos interlocutórios do processo de conhecimento, não cabe. Mesma coisa da unificação de penas. Também atribuição do juiz de execução. Qualquer cabimento de reze sob medidas de segurança também foi modificado. E bem como a conversão de multa em detenção ou prisão simples. Nesse caso, a lei não mais admite a conversão da multa de pena privativa de liberdade. Ainda que persistisse, tal decisão seria em sede de execução. Então,
seria impugnado através do agravo, porque aí já é uma sentença, né? A execução não é interruptória, mas não é o caso, então também não cabe. E para finalizar, algumas colocações do prazo já falado. Para interpor o recurso, a parte tem 5 dias, razões mais 2 dias. É diferente lá da área civil, onde tem que interpor junto, né, tanto a petição de interposição quanto as razões, a minuta das razões. Mais alguns comentários: que o Código de Processo Penal permite analogia, o Código Penal não. Então isso é uma pegadinha também. No processo sim, no penal não, a não ser se for para beneficiar o réu, também chamada de analogia in bona parte. Cabe também retratação do juiz em 2 dias, que é esse efeito regressivo, né, que tem o rese, possibilita o juiz se retratar, né, admitir que errou e reverter sua decisão, e o efeito é apenas devolutivo. Então, é dentro disso que está encerrada a apresentação. Bons estudos a todos.